O que Deus estava fazendo antes da criação? A pergunta "o que Deus fazia antes de criar o mundo" é um dos dilemas mais antigos da filosofia e da teologia. No entanto, a resposta bíblica e lógica não reside em uma lista de atividades, mas na compreensão de que o tempo é uma criatura. 1. O tempo como criação, não como cenário. Quando lemos "no princípio", Gênesis 1:1, devemos entender que ali não nasce apenas a matéria, mas o próprio contínuo espaço-tempo. O tempo não é um palco vazio onde Deus entrou para atuar. O tempo é parte da obra. A analogia do Polo Norte. Perguntar o que veio antes do tempo é como perguntar o que existe ao norte do Polo Norte. A pergunta perde o sentido geográfico naquele ponto, assim como a causalidade temporal perde o sentido antes da criação. 2. Deus fora do tempo, eternidade atemporal. Diferente de nós, Deus não passa pelo tempo. Ele habita a eternidade, que não é um tempo muito longo, mas a ausência de sucessão. O eterno Eu Sou. Em Êxodo 3:14, Deus se identifica no presente contínuo. Acessibilidade total. Para Deus, o nascimento de uma estrela há bilhões de anos e a sua oração de hoje acontecem em um agora eterno. Como diz 2 Pedro 3:8, 1000 anos são como um dia. 3. O erro lógico das eras infinitas. Muitas vezes tenta-se resolver o tédio de um Deus antes da criação, sugerindo que o universo é muito mais antigo do que pensamos. Porém, a escala temporal, seja 6.000 ou 13 bilhões de anos, não resolve o problema filosófico. Se o tempo é linear, qualquer ponto de início ainda exigiria um antes. A solução bíblica elimina a premissa. O tempo teve um marco zero. 4. Nossa limitação cognitiva. Nossa mente funciona como um processador que precisa de antes e depois para organizar dados. Temos dificuldade em conceber o nada absoluto, a ausência inclusive do vácuo e do espaço. Antes da criação, não havia um lugar vazio. Havia apenas Deus, que é autossuficiente e não ocupa espaço, pois ele é espírito. 5. O tempo como ferramenta para a história. O tempo foi criado para proveito das criaturas, não do Criador. Funcionalidade. O universo físico exige causalidade, causa e efeito, o que requer tempo. Relacionamento. Para que houvesse uma história de redenção e escolha humana, era necessário um desenrolar de eventos. 6. A analogia do filme, o diretor e a obra. Imagine um filme em DVD ou arquivo digital. 1. Personagens. Só existem dentro dos frames do filme. Eles não faziam nada antes do minuto 00. 2. O diretor. Ele criou o filme, mas não vive dentro dele. Ele pode ver o início, o meio e o fim simultaneamente, saltando para qualquer cena que desejar. Conclusão. A resposta final é uma correção conceitual. Não havia um antes. Deus não estava esperando o tempo passar para criar. Ele estava em sua plenitude trinitária, em perfeita comunhão e glória, existindo em uma dimensão de realidade que transcende completamente a nossa percepção cronológica. A criação é o ato de Deus dando início ao relógio para que nós pudéssemos existir e conhecê-lo.